Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vistoria cautelar. Pois bem, qual que é a empresa no ramo de construção civil que ao construir um prédio em regiões onde predominam residências não teve qualquer tipo de problemas com a vizinhança? Principalmente em ocasião ao processo de execução de terraplenagem de fundações, é um dos pontos principais da recorrência de manifestações patológicas, como nós temos o exemplo aí de fissuras, trincas, rachaduras, abatimento de piso, entre outros, né? Pois bem, importante salientar que a vistoria cautelar é um trabalho que tem que iniciar antes de qualquer movimentação de terra, qualquer condição de alteração da topografia natural daquele terreno, daquela região. Pois bem, e aí nós criamos uma pergunta muito importante. Mas essas desconformidades que foram faladas, surgimento de fissuras, trincas, rachaduras, abatimento de piso, todas essas desconformidades surgiram realmente em virtude da obra? Aí vem a pergunta. E aí, outra pergunta, é realidade ou oportunismo? E aí nós nos deparamos com uma situação completamente constrangedora durante o processo construtivo e executivo de uma obra. Isso porque os trabalhos de vistoria cautelar, ela vem para trazer, vamos exemplificar, uma vistoria veicular. Toda vez que você leva o seu veículo para manutenções preventivas, aquelas manutenções a cada 10 mil quilômetros ou ano a ano na concessionária, é realmente para precaver qualquer tipo de dano. E o imóvel também se faz diante desse trabalho de vistoria cautelar. Então, para que a empresa, uma construtora, incorporadora, ela esteja resguardada dessas possíveis acusações, do surgimento dessas manifestações patológicas, quando da reclamação destas manifestações patológicas, mesmo que infundadas, mesmo que não técnicas, porque são considerações visuais que aos nossos olhos, inclusive de pessoas leigas, ela traz uma desconformidade e nos preocupa muito. Então é necessário que tanto a empresa quanto os confrontantes estejam resguardados, documentados, né? Mas aí afinal nós queremos trazer aqui o que é uma vistoria cautelar. Uma pergunta técnica muito importante, todos nós precisamos de entender o conceito normativo. A vistoria técnica ela é retratada através de um documento, um laudo, um relatório técnico, elaborado por um profissional habilitado e qualificado. Nós não podemos deixar de abrir um parênteses neste momento. A norma, a lei específica, nós vamos falar agora há pouco, de quem pode realizar esses trabalhos de vistoria cautelar, ela é muito clara. Os profissionais da engenharia e arquitetura que desenvolvem essas ações são profissionais altamente habilitados. São profissionais habilitados, mas o mercado ele necessita não apenas da habilitação, mas como também da qualificação técnica. Então, podemos dizer que a vistoria cautelar ela é retratada através de um documento, um laudo de vistoria elaborado por um profissional habilitado e qualificado, que tem como objetivo a descrição do imóvel. Isso é muito importante. Nós vamos grifar que tem como objetivo a descrição do imóvel, a localização em relação à obra e a constatação das suas condições físicas, em especial os defeitos e os danos encontrados nessa edificação no estado atual. O trabalho de vistoria cautelar, ele é de momento, ele é na data do hoje, para poder criar uma consideração técnica quanto ao estado daquela edificação. Então, pessoal, a vistoria cautelar ela pode ser realizada de duas maneiras conforme os conceitos normativos. A primeira é aquela judicial e a segunda é aquela extrajudicial. A primeira, a judicial, é quando nós temos uma ação constituída, quando o juiz nomeia um perito, as partes indicam um assistente técnico, o perito realiza a vistoria do imóvel, é quando nós temos um pleito, quando envolve uma ação judicial. E a segunda é quando a construtora ou a incorporadora contrata um profissional para realizar essa vistoria no imóvel, o que neste caso é muito comum, ou então o proprietário do imóvel vizinho à obra contrata um profissional para realizar essa vistoria. Pois bem, esse trabalho não é uma exigência legal
né, perante a lei de uso e ocupação do solo, o Código de Obra dos Municípios, mas nós precisamos de criar essa visão de que melhor prevenir do que remediar. Muito bem, então a construtora contrata um profissional, uma empresa que detém expertise nessa área da engenharia diagnóstica, na área de constatação de fatos, na área pericial. E aí nós temos um trabalho muito importante que deste momento em diante, normativamente falando, nós temos uma coadunância entre o estado atual da edificação, aquelas causas oriundas das manifestações patológicas que podem se agravar ou que vão surgir daquele momento em diante em decorrência das obras que estão realizadas naquele terreno confrontante. Então, para finalizarmos então qual a finalidade dos trabalhos de vistoria cautelar, resguardar ambas as partes, construtora incorporadora e o vizinho confrontante, de forma justa e imparcial. Por isso a importância dessa frase, resguardar ambas as partes de forma justa e imparcial. Então, qual que é o profissional que está habilitado para realizar esse trabalho? Primeiro, de acordo com a Lei 5194, de 24 de dezembro de 66, engenheiros, de acordo com essa lei específica, né? Engenheiros civis. E os arquitetos, de acordo com a lei que foi a partir da Lei 12, né, 378, de 31/12/2010. E nós não podemos deixar aqui de falar dos conceitos normativos. Quais são as normas importantes? A primordial é a ABNT-NBR 13752, as perícias de engenharia na construção civil, que trazem todos os conceitos, terminologias, tudo aquilo que vai de importância para a realização dos trabalhos periciais. Segundo, para nós em Minas Gerais, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Minas Gerais, o IBAP-IMG, uma associação altamente conceituada no mercado, que tem ali profissionais envolvidos no ramo da engenharia diagnóstica, da avaliação e perícia, desenvolveu uma norma de vistoria cautelar, que é a norma de vistoria cautelar IBAP-MG 003, um trabalho muito importante desenvolvido pela diretoria e pelos profissionais associados. Tá? Então, são esses dois conceitos normativos. E nós temos outras normas que são suporte, que é importante termos ciência delas, né? Recentemente, em 2020, a 16747 de 2020, Expensão Predial, Diretrizes, Conceitos, Terminologia e Procedimento. A NBR 5674 de 2017, Manutenção de Edificações e Procedimento. A 14037 de 2014, Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações, também é importante conhecermos. E não mais importante do que todas elas também, a 15575, a de 2013, Edificações Habitacionais, conhecida como Norma de Desempenho. Nós temos também um trabalho desenvolvido pelo IBAP em 2019 sobre prática recomendada de inspeção predial, vistoria cautelar e perícia de engenharia com uso de vantes, com drones, né, popularmente conhecido, um trabalho também muito importante. E diversos outros conceitos normativos auxiliares de execução de trabalhos aferidos pelo IBAP e tudo mais. Então é isso, pessoal. A vistoria cautelar é um trabalho primordial, super importante. Ela traz uma ação preventiva desconhecida por muitos profissionais ou às vezes negligenciada por alguns. Então isso que nós precisamos de entender. A vistoria cautelar, ela tem uma ação específica de fundamentação preventiva, normativa, através de um documento. Muito importante. Esse registro ele tem que ser feito através de croquis, relatório fotográfico, uma coadunância entre aquilo que está in loco, através de acervo fotográfico, através de croquis específicos de onde que realmente estão as manifestações patológicas, tá bom? Muito importante. Outra informação importante para revisão que não podemos esquecer é que a vistoria cautelar tem que ser feita antes de qualquer situação do estado natural do terreno, de alteração dele, né? Perdão. Ou seja, movimentação de terra e tudo mais. Então, quando for fazer alguma movimentação de terra, é importante ter ciência da vistoria cautelar. Pessoal, muito obrigado, tá aí o nosso primeiro vídeo, vistoria cautelar, é muito importante, né? Ajude-nos a divulgar esse trabalho preventivo, siga-nos no nosso Instagram e compartilhe. Informação nunca é demais para quem quer se especializar, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.